Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar da poderosa palavra de Deus para vocês. Glória a Deus, que o Senhor Jesus possa estar sendo glorificado através da vida de cada um de nós. Tudo que nós viemos a fazer, tudo que nós viemos a estar realizando, que seja tudo para a glória de Deus, então que a gente possa fazer o melhor. Queridos, eu quero, na manhã desse dia, antes de compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração para cada um de nós, e hoje eu estarei lendo um texto e estarei falando de forma rápida, bem objetiva, o sentido de Deus compartilhar com vocês hoje a minha experiência, da minha conversão, quando eu me converti ao cristianismo. Então, assim, eu vou estar compartilhando, dando o meu testemunho, tá? Vou compartilhar com vocês o meu testemunho. Talvez não vai ser um testemunho tão elaborado como nós vemos testemunhos por aí, que a gente vê tanta gente, né? Entendeu? Meu testemunho não tem muita, como de muita atração, muita coisa, mas assim, eu senti de Deus compartilhar, eu acredito que de alguma forma Deus vai estar falando com alguém. Então, querido, antes de nós estamos entrando na mensagem, eu quero fazer um pedido. Isso mesmo, eu quero fazer um pedido para você que sempre tem ouvido a mensagem aqui do canal, tem sido edificado, Deus tem falado com você através das mensagens, das orações. Eu quero fazer meu agradecimento a você que sempre tem ouvido a mensagem, tem compartilhado, meu muito obrigado. Eu queria, querido, fazer um pedido a todos vocês com relação ao seguinte. Todo mundo sabe que quem faz conteúdo para o YouTube sabe que o YouTube ele tem um sistema algoritmo, né? Ele tem um sistema que é um robozinho que ele identifica, né, um conteúdo quando ele é relevante. Então o YouTube ele é mais ou menos assim, ó, quanto mais curtida, mais comentário, o YouTube ele entende que aquele conteúdo é um conteúdo bom. Então o YouTube começa a compartilhar para outras pessoas, para que chegue ao máximo de pessoas. Então meu pedido nessa manhã é para você que é ouvinte aí do canal, que sempre tem dado essa moral aí, pedir para você que toda vez que você receber o link, ter acesso ao link da mensagem, você vai lá, ouça a mensagem, né? Receba a palavra, receba a oração, mas não esqueça de dar um joinha, dar um ok, fazer um comentário e até se inscrever. Tem pessoas que ouvem a mensagem e às vezes não é nem inscrito. Se inscreve lá. Isso talvez não tenha importância nenhuma para você, mas pro YouTube, né? Isso é muito importante para nós que fazemos conteúdo para o YouTube, é muito importante. Porque quanto mais curtida, mais comentário, pessoas inscritas, mais pessoas vão sendo alcançadas. Então, você também está fazendo o papel de evangelismo. Quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve, quando você compartilha essa mensagem, você está sendo um missionário, ou seja, você está fazendo com que outras pessoas também recebam a palavra de Deus. Então, eu peço esse favor, te peço essa moral. Quando você ouvir a mensagem, vai lá, dá uma curtida, faz um comentário, entendeu? Se inscreve, vê se você está inscrito, porque aí o canal vai crescer para a glória de Deus, através de mais pessoas tendo contato com a palavra, amém? Então esse é meu pedido, se você pode, em nome de Jesus, nos ajude. Então vamos para a palavra de Deus, aqui no livro de Salmos, Salmos número 40. Eita, glória a Deus. Tem muito crente que está nesse salmo. Salmo número 40 diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira.
Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais do que o que pode contar. Querido, glória a Deus. Então, querido, baseado nesse texto, eu quero fazer uma rápida menção da minha conversão. Talvez muitos não saibam, mas a minha naturalidade não é do Rio de Janeiro, não sou carioca. Por mais que eu pareça ser carioca, eu não sou. A minha naturalidade é de Alagoas, eu vim de Alagoas, minha família veio de Alagoas. E nosso estado no Nordeste, né? Muitos sabem que é muito predominante, né, a religião do catolicismo. Só que minha família não era aqueles católicos, que eu me lembre, minha família não era aqueles católicos praticantes. Normalmente muitas pessoas dizem assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, sou aquilo, mas às vezes não é uma religião de uma pessoa praticante. Ela é simpatizante, ela simpatiza com aquela religião. Então assim, a minha família, né, em períodos que eu lembre, Semana Santa, nesses momentos assim, eles separavam, não comiam carne, essas coisas todas, mas não eram praticantes, né? A minha família em si não era praticante, eram simpatizantes da religião católica. Eu lembro que lá no Nordeste, quando eu era bem pequeno, eu lembro que tinha algumas passeatas na rua, em que as pessoas passavam com as imagens, né? E eu lembro que elas iam de casa em casa, e sempre aquela imagem caía de ficar na minha casa. Eles faziam aquela caminhada toda e chegavam em determinada casa, eles rezavam ali e a imagem passava a noite naquela casa. Aí no outro dia, aquele grupo voltava, pegava a imagem, ia andando de outras casas, rezando em várias casas, depois parava numa casa e a imagem dormia lá. Então várias vezes a imagem parava na nossa casa, dormia, né, na nossa casa. Eu lembro que era pequeno, eu me ajoelhava com a minha mãe, a gente rezava diante daquela imagem. Então assim, meu contato espiritual religioso se deu início dentro assim, de um segmento católico bem básico, né? Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, eu visitei igrejas universais, igrejas evangélicas, né, que já é igreja universal. Eu lembro que quando a gente se mudou para o bairro de Paciência, aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu lembro que a gente ficou por um período seguindo as Testemunhas de Jeová. A gente fez parte do grupo dos Testemunhos de Jeová. Toda a minha família ia, inclusive até meu pai. Eu lembro que meu pai também ia para a Igreja Testemunho de Jeová. A gente estudava as lições, né, as revistas conhecidas como as Sentinelas. A gente tinha os estudos. E ali eu tirei muitas coisas boas. Dali eu tirei a prática de gostar muito de ler. Ali eu já comecei a me interessar pela palavra de Deus. Depois de um tempo a gente não foi mais, a gente se afastou, né? E o que acontece? Aí foi o momento em que eu tive contato com o cristianismo verdadeiro. Eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um rapaz que foi muito meu amigo. Foi muito meu amigo, a gente brincou muito junto e a família dele era cristã. E antes dele chegar, né, ali na nossa rua, eu tinha outros amigos que também não eram evangélicos, né? E quando esse rapaz chegou, ele começou a levar o pessoal para a igreja, começou a levar os jovens para a igreja, começou a ganhar o pessoal para a igreja, ficou só eu. Até que um dia eu lembro que eles estavam se reunindo para o que eles chamam de monte. Eles estavam indo para o monte. E eu perguntei para ele, para onde é que vocês vão? Não vão me chamar não? Pensei que vocês eram meus amigos. Ele disse, não, a gente vai para o monte. Você não é evangélico, a gente vai para o monte. Eu falei, para o monte? Eu falei, para o monte. Eles falaram, para o monte. Eu falei, eu não posso ir? Ele falou, até pode,
mas assim, talvez você vai ver algo lá que você vai estranhar, não é do seu convívio. Eu falei, mas o que é monte? Aí eles apontaram onde era o monte. O que eles diziam que era o monte, para mim, na verdade, era simplesmente um morro. Aquele morro ali, várias vezes, eu e meu pai, a gente subia, né? A gente ia buscar muita manga. Manga carlotinha, aquela manga pequenininha. Aquela manga, jaca, dava muito, a gente ia buscar. E assim, eu nunca havia percebido, todas as vezes que eu ia com meu pai buscar frutas, eu nunca tinha percebido que ali ficava gente orando. Nunca tinha percebido. Eu olhei para eles e falei, aquilo dali é um monte que vocês oram? Eu falei, aquilo dali é um morro. Aquilo dali é um morro comum. Ele falou, para as pessoas comuns isso é um morro, simplesmente um morro. Mas pra gente ali é um local que a gente se retira para buscar a Deus, né? Diferente diferente da igreja, né? A gente vai lá para buscar a Deus com mais intimidade, particular. E aquilo me gerou uma curiosidade. Eu falei com eles, eu quero ir. Eles têm certeza? Eu falei, tenho certeza, eu quero ir. Eles então falam o seguinte, eu tava de bermuda, não lembro? Vai lá e pega uma calça, bota uma calça. Peguei a calça que eu tinha da escola, que eu lembro, eu acho que era a única que eu tinha, calça. O resto era tudo bermudinha. Falou, vai lá e pega a calça lá, bota uma calça. Aí eu botei a calça e fui com eles. Cada um deles tinha uma Bíblia, né? E eu fui do jeito que tava. Chinelinho, fui pro monte. Quando nós chegamos lá, querido, cada um foi para um cantinho, começou a orar. E assim, eu sentei, né? Fiquei numa parte assim do monte, né? Sentado. E eu vi eles orando, assim, de joelhos, com a cara assim, praticamente quase a cara enfiada no gramado do morro. E aquilo me chamou a atenção porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu já tinha visto as pessoas orarem em pé nas igrejas, rezarem em pé, sentada, mas nunca tinha visto daquela maneira, com a cara, como que a gente chama aqui, né? Com a cara no pó. Eles lançavam a cara dele mesmo assim no gramado e gritavam forte: Deus, me ouve, tem misericórdia. E aquilo começou a me chamar muita atenção. Eu falei, nossa, é dessa maneira que é aqui que eles se retiram para fazer esse tipo de oração? Eu até pensei, né, pô, na igreja não pode fazer esse tipo de oração assim, então. Aí até que cada um fez suas orações e se reuniram assim e falaram, agora a gente vai fazer uma oração unidos, né? A gente vai dar as mãos aqui e vamos fazer uma oração, irmãos. Quando a gente deu a mão e eles começaram a orar, eu só fiquei em silêncio, com meus olhos fechados, respeitando ali aquele momento ali, que eu vi que todo mundo está de olho fechado, não tinha motivo nenhum para mim ficar de olho aberto. Eu fechei meus olhos e fiquei calado, só ouvindo o que eles falavam. Irmão, já viu aquela corrente elétrica, né, que passa assim, um círculo, né? Eu senti meu corpo ficar todo arrepiado. Isso não tem como esquecer. Senti meu corpo todo arrepiado, irmão. Todo arrepiado, a cabeça, a planta dos pés. Eu abri os olhos e não sentia nada, via tudo normal, mas quando eu fechava os olhos eu sentia um arrepio no corpo, uma sensação assim de algo nunca sentido em toda a minha vida. Aquela sensação boa, gostosa, de paz, tranquilidade. Eu falei assim, o que é isso? O que está acontecendo? E eles oravam intensamente, glorificavam a Deus. E eu sentia aquele negócio tão gostoso. Quando acabou tudo aquilo dali, eles falavam, hoje à noite vai ter culto na nossa igreja. E a igreja que eles faziam, que um dos jovens fazia parte, era na descida do monte, bem de frente. Entendeu? Inclusive foi a igreja onde eu me converti, onde aceitei Jesus. Era uma igrejinha tão simples, de madeira, de madeirinha. Ele falou, hoje vai ter culto lá na nossa igreja. Você está convidado. Eu falei, eu vou. Falei, se aqui no monte eu tive essa sensação tão gostosa, vai que na igreja é maior ainda, né? E eu fui naquele dia. Eu lembro que eu peguei a Bíblia da minha mãe, a Bíblia que a gente estudava
nas Testemunhas de Jeová, a nova tradução do Novo Mundo. Esse era o nome da Bíblia. E era a única Bíblia que a gente tinha em casa. E eu fui para aquela igreja. Quando eu cheguei naquele culto, irmão, igreja simples, de madeira, o chão não tinha piso, era aqueles carpete. E assim, irmão, que sensação gostosa foi. Sabe o que é você ser envolvido? É como se eu fosse abraçado da cabeça à planta dos pés. Eu senti algo, querido, que não tem como explicar, mas assim, foi algo que como se os meus olhos fossem abertos e dissessem: é aqui que você precisa estar. Este é o lugar que você precisa estar, ou seja, nessa presença que você precisa estar. Eu não esperei outro culto, não esperei outra oportunidade. No mesmo instante, quando o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus, eu logo de imediato pulei. Eu quero, pastor. Eu quero aceitar a Jesus. Aceitei a Jesus, querido, porque eu fui tomado por aquele amor, por aquela sensação gostosa, algo inexplicável, algo antes nunca sentido em toda a minha vida. E eu era bem jovem, tinha apenas 13 anos. E eu disse: eu quero, pastor, eu quero continuar sentindo essa presença, eu quero continuar sentindo isso. Eu quero que isso aumente cada vez mais dentro de mim. E aceitei Jesus naquele dia, querido. Foi tão maravilhoso. E comecei a caminhar. Eu lembro que uma certa feita um irmão chegou para mim e disse: essa tua Bíblia aí não presta não, hein? Tem que trocar. Eu falei: Essa aqui não serve não? Serve não, tem que ser Bíblia Sagrada. Aí, irmão, não tinha Bíblia Sagrada. Aí, eu lembro que uma vez eu fui numa feira, lá em Paciência, e encontrei lá uma Bíblia. Tinha um camarada lá vendendo lá, um monte de bugiganga lá, na feira lá, e eu vi aquela Bíblia, mas era uma Bíblia, irmão, sem capa, toda amassada, faltando um monte de folhas. Eu falei: irmão, quanto o senhor quer nessa Bíblia aí? Ele falou: pra que tu quer essa Bíblia? Eu falei: é porque eu aceitei Jesus e a única Bíblia que eu tenho em casa é uma Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu não tenho uma Bíblia Sagrada. E o irmão lá falou que eu preciso de uma Bíblia Sagrada. Ele falou: é pra a igreja? Você está começando agora? Eu falei: tô começando. Ele falou: então toma, pode levar, é sua. Eu falei: não precisa pagar não. Ele falou: não, pode levar, é sua. E eu trouxe aquela Bíblia toda amassada, sem capa, faltando páginas. E eu trouxe, irmão, com uma alegria, muita alegria. A letra é pequenininha, mas com uma alegria, irmão, eu trouxe aquela Bíblia. Agora eu tenho uma Bíblia Sagrada. Eu lembro, irmão, que tinha um diácono nessa igreja, que hoje ele é pastor, inclusive é meu pai na fé. Na época ele era diácono. Uma certa feita ele chegou assim e disse: tu não tem Bíblia Sagrada não? Eu falei: eu tenho aqui, ó, minha Bíblia Sagrada. Ele falou: não, rapaz, tô falando uma Bíblia de verdade. Isso daí tá toda acabada, não presta não. Eu falei: é o que eu tenho, não tenho outra não. Aí ele falou: fica tranquilo, eu vou te dar uma Bíblia de presente. Aí, irmão, nossa, que dali foi assim, algo maravilhoso para mim. Meus olhos se encheu de lágrimas e se encheu de lágrimas até agora de lembrar. Inclusive eu li para você o texto com essa Bíblia. Eu estou com essa Bíblia aqui na minha mão nesse exato momento enquanto gravo para você essa mensagem. Eu li nela e estou com ela aqui na mão e meus olhos encheu de lágrimas. Então, queridos, ele me fez essa promessa. E todos os cultos, quando eu via aquele irmão, aquele diácono, que hoje é pastor, quando eu via aquele irmão, eu ficava olhando assim: será que é hoje? Será que é hoje que ele vai me dar minha Bíblia? Será que é hoje? Será que é hoje? E não era hoje. Eu falei: eita, mas calma, vai chegar. Até que um dia, irmãos, fizeram um culto de ação de graça na casa desse irmão. Fizeram um culto na casa desse irmão. Ele chegou depois que ele trabalha, né? Trabalhava e chegou bem depois que o culto já tinha começado na casa dele. Aí ele me chamou. Eu tava em pé, né, no culto assim, participando.
E ele fez um sinal para mim e eu fui até ele. Ele me chamou até a cozinha da sua casa. Aí ele me deu dentro de uma sacola, né? Ele me deu assim, ó, tá aqui, ó, para você. Eu peguei, irmão, aquela Bíblia. Aleluia. Quando eu peguei aquela Bíblia, irmão, escrito bem bonita, Bíblia toda preta. Hoje ela não tem mais, né? Tem uns 20 anos já que eu me converti. Irmãos, quando eu peguei aquela Bíblia, aquele zip bonito, toda preta, e aquele nome douradão na frente assim, Bíblia Sagrada, com letra grande e hinos da harpa. Irmãos, foi algo tão emocionante naquele dia. Quando eu peguei aquela Bíblia, irmão, que eu abri pela primeira vez, eu participei do culto lendo aquela Bíblia. Agradeci ele. Sabe quando você ganha tipo assim, hoje as pessoas, né? Se você quer deixar alguém feliz, dê um iPhone para ele, dê um telefone de última geração, essas coisas. A minha maior satisfação, querido, foi quando eu ganhei uma Bíblia de presente. Eu tô com ela até hoje. Tem outras Bíblias aqui em casa. Bíblia de estudo. Essa aqui é a Bíblia, assim, comparada hoje, né? É uma Bíblia bem simples. Mas assim, querido, eu não abro mão dela por nada. Não é idolatria, mas foi um presente que foi me dado, onde começou toda a minha trajetória. Então, querido, eu tive aquelas experiências. Eu lembro que eu comecei a buscar mais a Deus, orar a Deus, subir um monte. E eu fui sentindo mais e mais desejo de buscar ao Senhor. Fui me lançando. Aí chegou o momento do preparativo para o batizado, para nós nos batizarmos. Irmãos, que luta. Meu Deus. O pastor marcava, ó, o batismo é mês que vem. A gente se preparava, buscava, orava, jejuava. Quando chegava, irmão, no dia, o temporal. Pá, aquela chuva. Ó, vamos ter que remarcar, hein? Irmão, eu ficava tão decepcionado. Ficava tão triste. Porque quando chegava no período da Santa Ceia, né, eu via todo mundo ceando. Todo mundo sendo tocado daquela maneira, através da Santa Ceia. Eu falava, eu queria sentir, eu quero sentir. E a gente usa muito na igreja esse termo, né? Não, irmão, você que não é batizado ainda, você participa pela fé. E de fato, a Santa Ceia, ela é um ato de fé, um ato de lembrança. Mas só quem participa verdadeiramente ali sabe como é que é algo glorioso, é maravilhoso. E eu queria participar. Eu lembro, querido, que quando finalmente, depois de muitas cancelamentos, quando finalmente eu conseguiram marcar o nosso batismo, que inclusive foi lá na Cachoeira de Mazomba, eu lembro que foi outro momento muito alegre da minha vida, porque naquele dia eu consegui levar os meus pais e os meus irmãos. E à noite, no culto, a gente se batizou pela manhã, passamos o dia lá, fizemos um piquenique lá, todo mundo da igreja, foi algo bem bacana. E à noite a gente foi para o culto e era Santa Ceia. O pastor fez uma Santa Ceia para que todos que foram batizados pudessem participar. Irmão, foi algo tão maravilhoso, sabe? Assim, a minha alegria maior, além de ceiar, uma das maiores alegrias, de ganhar minha Bíblia, uma das maiores alegrias da minha vida foi ver o meu pai, minha mãe e meus irmãos ali sentados no culto. Foi algo muito glorioso, querido. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você, querido, a maior alegria que um pai, que uma mãe pode ter, é de olhar e ver sua família dentro da casa de Deus. Não tem alegria maior e melhor do que você ver os seus filhos louvando ao Senhor. Não tem alegria melhor do que você ver sua esposa, o seu marido servindo a Deus. E eu vi minha família dentro da casa de Deus. Foi algo muito bom. E eu vivi, querido, várias experiências com Deus que, se for contar aqui, não tem tempo, entendeu? Então eu queria só contar isso aqui para motivar a sua fé. Então, assim,
Eu lembro que minha primeira oportunidade, irmão, foi um tremor total. Eu lembro que quando me deram oportunidade foi numa consagração. Quando me deram oportunidade, eu fui louvar um hino. Eu lembro que eu fechei os olhos, tremia igual vara verde. E eu lembro que quando eu fui passar o microfone para a irmã que me deu oportunidade, eu estava virado ao contrário. Estava de costa para a igreja. E assim, muitas experiências boas. Então assim, querido, tem muita coisa ainda que eu poderia contar, mas eu queria contar somente isso para vocês, para te motivar a te dizer uma coisa. Que tudo na nossa vida precisa ter um pontapé inicial, e isso precisa ser partido de nós. Você que está indeciso ainda em ter uma experiência com Deus e viver uma experiência com Deus, primeiro, para que Deus ele possa agir, eu e você devemos tomar a primeira decisão. Primeiro nós devemos tomar ação para Deus ter a reação. Como nós lemos aqui no Salmo 40, olha que maravilhoso. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu me converti, querido, eu não vi céu aberto, não vi sinais, algo sobrenatural, mas eu sentia de que Deus estava comigo. Eu desejava estar na sua presença. No versículo 2 ele diz: atirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, eu era um jovem, não tinha tido experiência nenhuma no mundo de bebida, de droga, nada disso, graças a Deus por isso, não estou lamentando, mas eu não tinha conhecimento da verdade. Então assim, através daqueles jovens usados por Deus, eu tive contato com Deus, eu me aproximei de Deus. E todos nós precisamos de alguém para nos levar para o caminho certo, o caminho de Deus. Porque às vezes a gente acha que o caminho que nós estamos é o caminho bom, mas na verdade é um caminho traiçoeiro, é um banco de areia. Você já ouviu falar em banco de areia na praia? Você pisa nele, tu acha que é firme, mas quando tu pisa, tu afunda. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, veio a chuva, veio as tempestades, mas ele resistiu, ou seja, ele continuou firme. A casa continuou firme, e a casa aqui representa o homem, porque ele estava edificado sobre a rocha. Diferente do outro homem que edificou a sua casa, ou seja, a sua vida sobre a areia. Veio o vento e a chuva e a queda foi grande, porque não tinha um alicerce, um fundamento firme. Então nós vemos aqui no Salmo 40, versículo 2, que além dele nos tirar de um charco de lodo, ou seja, além dele nos tirar da podridão, de um caminho que não nos levaria a nada, ele nos coloca sobre uma rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha que devemos estar firmados. E os nossos pés foram firmados na verdade. Olha só que interessante. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu lembro que quando me converti, querido, eu só queria glorificar. Só queria adorar. Entendeu? Eu tinha prazer e tenho prazer de estar na casa de Deus, glorificando ao Senhor. Não tenho vergonha de absolutamente nada. Quem está do meu lado, eu glorifico, eu levanto as minhas mãos, eu dou glória a Deus, porque eu sei o que o Senhor fez pela minha vida e o que tem feito. Abrindo parênteses, as pessoas não têm vergonha de ir num estádio de futebol, gritar, ficar rouco pelo seu time. Por que eu vou ter vergonha de glorificar o meu Deus que me salvou? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Se você tem que se orgulhar de alguma coisa, se alegrar de alguma coisa, é da sua confiança estar plenamente em Deus. Uns confiam em carros e cavalos, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os homens mentem
e se orgulham das suas mentiras, se orgulham dos seus trambiques que dão certo, teoricamente dão certo. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles fazem o certo, porque sabe que aquele que o recompensará é o Deus Todo-Poderoso. E para nós fecharmos, o Salmo 40, versículo 5 diz que eu queria contar para as pessoas tudo o que o Senhor faz, mas não tem como. Ele é grande demais, Ele é poderoso demais. O que Deus pode fazer são coisas incontáveis. E esse é meu pequeno testemunho para você. Como eu comecei lá atrás, Deus está dizendo para você aqui nessa manhã. Talvez você é cristão já, mas compartilhe com outra pessoa que você sabe que não é cristão, mas que é uma pessoa aberta, tem o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Talvez você diga assim, essa mensagem não falou comigo. Então compartilhe para outra pessoa, porque com certeza Deus quer falar com alguém. E você que ainda não é cristão, que vai ouvir essa mensagem, eu digo para você nessa manhã, querido, que Deus ele tem uma obra em sua vida. Deus tem uma obra na sua família. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia não diz, alegrei-me quando me disseram, vamos ao boteco, vamos à balada. Não, quando vamos à casa do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, que você e a sua casa, você dirá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo Deus que fez maravilhas na minha vida, eu profetizo que Ele também fará na sua vida e na sua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Não tenha medo nem vergonha. Não tenha vergonha nem medo do que vão falar as pessoas. Entrega a tua família, entrega a tua casa, se lança a Deus para que Ele possa mudar a tua história. A Bíblia diz, olha o que Jesus diz aqui em Mateus 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor nos faz um convite nessa manhã. Vinde a mim todos, do jeito que você está. Aí você diz assim, eu não vou para a igreja, já fiz tanta coisa errada. Eu não vou para a igreja, já fiz tanta besteira nessa vida. Vem, pode vir. Pode vir. Vem do jeito que você está. Porque da maneira que você está, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você vir, eu te garanto que em nome de Jesus, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o teu pensamento. Ele vai mudar a tua realidade. E não somente você, mas você vai perceber que conforme você se lança, você se emerge, se você entra, se aprofunda, Deus ele vai alcançando outras pessoas através de você. Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a tua paz. Fique com Deus, fique com essa mensagem, em nome de Jesus.